CEO da Hopeful, startup que trabalha com educação em desastres, Abner de Freitas, para falar um pouco da importância de ações preventivas, de como combater os danos provocados por eventos climáticos adversos. Tudo bem, Abner de Freitas? Boa tarde. Olá, Ricardo. Boa tarde a toda a audiência da rádio. Então, acho que começamos falando um pouco da sua experiência nessa área, do seu trabalho já desenvolvido ao longo dos anos, com outras tragédias climáticas que já foram vistas e daquilo que a gente acaba debatendo com mais profundidade nesse momento, que é quando a gente ainda está sentindo na pele, mas que depois muitas vezes acaba caindo no esquecimento e volta a acontecer em outros pontos, né, em outros locais. O que dá para destacar um pouco da sua experiência até aqui? Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar de prevenção. Quando eu, como pesquisador, ou até eu, como empreendedor, me esforço para poder chamar atenção para as ações preventivas, é porque depois da ocorrência dos desastres, a gente só tem condições de fazer reparação de danos. Enquanto a gente está Nós, fazendo reparação de dano material ou reparação de dano ambiental, a gente consegue até ter um alcance. O problema é quando a gente precisa reparar danos humanos, principalmente quando a gente tem mortos, como nós tivemos nesses eventos recentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu só vou dar um passo atrás para poder falar um pouco sobre a minha experiência nesse tema, para a gente também não deixar de ter como perspectiva o potencial de quem está nos ouvindo de transformar a realidade. Eu comecei a trabalhar com esse tema aos 8 anos de idade, não diretamente, mas como escoteiro. Eu imagino que a audiência da rádio deva ter algum escoteiro aqui. E a minha primeira experiência foi dobrando roupa aos 8 anos de idade, junto com o grupo que eu fazia parte. E isso foi despertando a minha atenção ao longo da vida e na minha carreira acadêmica. Eu me formei pela Federal e eu sempre quis entender a gestão dos serviços de saúde nos episódios de desastres, ou seja, como tu organiza esses serviços de saúde. Eu nunca tive interesse de empreender, mas como acadêmico eu tive a oportunidade de desenvolver prototipar um software de gestão de voluntários, porque existe uma dinâmica muito especial do voluntariado em desastres. E durante a minha pesquisa, a minha formação acadêmica, uma coisa sempre me chamou a atenção, e eu acho que vai permear um pouco da nossa conversa hoje, que é o quanto há de mobilização depois da ocorrência do desastre. Eu sempre, quando vou palestrar, eu falo que eu busco entender qual que é o dispositivo cognitivo que faz com que as pessoas se empenhem depois dos desastres e não antes dos desastres. Eu só vou dar um exemplo da minha fala e dessa questão, e aí eu já te devolvo, Ricardo, e audiência, que é o seguinte, para a gente entender o que eu estou problematizando. Se eu convidar as pessoas que estão aqui na rádio ouvindo participarem de um treinamento de evacuação predial no sábado, 5 horas da manhã, eu tenho dúvida que eu vá ter um grande coro, uma grande presença. Mas se um familiar teu que está nos ouvindo agora na rádio liga às 5 horas da manhã dizendo que está num prédio pegando fogo, tu não vai ver a roupa do corpo que tu tem, gastar o que for necessário. A grande questão é o seguinte: por que a gente empenha esforços só depois da ocorrência dos desastres? Porque a gente não pode pegar essa mesma mobilização social que a gente tem tido hoje. Vocês, antes da minha entrada, mencionaram celebridades, personalidades, pessoas que conseguem mobilizar, garantir engajamento público. Por que ninguém fez isso de posse da informação dessas enchentes para mobilizar essas pessoas para abandonarem suas casas? É a reflexão que eu coloco para iniciar a nossa conversa.
Abner, Gabriela aqui falando, e você fala sobre essa questão de prevenção, e eu acho que todo mundo concorda, é justamente isso que se busca evoluir, né? Trabalhar para que não aconteça e não depois para tentar consertar, e aqui no nosso caso, tragédias que talvez não tem mais o que fazer, né? Como as pessoas que perderam familiares, vidas perdidas, e isso nada faz voltar atrás. Mas pegando essa linha, de que forma você acompanha isso tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no Vale do Taquari, e pelo seu conhecimento, se já conseguiu identificar falhas. É claro que a gente não está aqui para achar culpados, mas determinadas coisas que poderiam ter sido feitas diferentes. Ah, essa é uma pergunta bem comum quando ocorre um desastre, que a gente entender o que poderia ter sido feito para evitar o que ocorreu. E eu acho que isso brota muito da nossa perplexidade com a capacidade de gerar danos dos desastres. Eu acho que muito disso tem que ser esse exercício de saber o que poderia ter sido feito, tem que ter mais o propósito de um aprendizado para a gente poder evitar que o próximo ocorra ou que a gente tenha o mesmo erro do que a gente se perder numa busca de pessoas ou instituições responsáveis. O que eu diria a partir do debate social que ocorreu sobre a informação, há 2 meses atrás, a minha startup realizou no Tecnopuc um workshop chamado Comunicação em Desastres. E nesse workshop eu fiz a abertura e eu trouxe o protocolo do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eles têm um protocolo até antigo, mas que, para mim, estabelece os pilares da comunicação em desastres. O protocolo ele começa com um capítulo chamado Psicologia da Crise, tudo bem? E aí, o que esse capítulo vai dizer? Ele vai dizer como é o funcionamento cognitivo do ser humano numa situação de emergência. E uma coisa interessante que eles falam nesse capítulo, e que eu pude observar com a discussão que ocorreu sobre o Estado ter notificado ou não, ter enviado informação ou não, uma coisa interessante, que inclusive eu debati com alguns conhecidos recentemente, foi o seguinte: o protocolo ele afirma que, numa situação de emergência, a primeira informação da qual o indivíduo toma posse, ele cognitivamente vai tomar por base e comparar com qualquer uma das outras informações que vão vir na sequência. Por isso, esse protocolo diz o seguinte: a autoridade ela não deve reagir à ocorrência do desastre, mas ela deve se apresentar e comunicar a ameaça de um desastre. Ou seja, em termos de boas práticas, a autoridade não deveria vir após a ocorrência do desastre e falar das ações ou reações de reparação dos danos, mas ela já deveria ter vindo antes e ser apresentado à comunidade e falado: nós temos uma ameaça tal, diante dessa ameaça tu deve fazer isso, aquilo, aquilo. Por que esse protocolo afirma isso? Eu não sei se eu posso completar, Gabriela, o meu raciocínio. Claro, por favor. Por que o protocolo diz isso? Ele diz o seguinte, a gente infelizmente pôde ver nesse caso. Ele fala que o ser humano, numa situação de crise, ele age segundo a crença, não segundo a informação. Olha o que eu estou falando. O ser humano age segundo a crença, não segundo a informação. Por que eu estou citando isso como exemplo? A crença das pessoas que estavam vulneráveis a essa enchente era de que, se o rio se ocorresse uma enchente, segundo a experiência histórica dela, essa água alcançaria o joelho, a canela, no máximo. Ou seja, esses 20, 30 anos de experiência foi formando uma crença de que a ocorrência de uma enchente, no máximo, alcançaria o joelho da pessoa. Agora me diz, que força tem um SMS, que é uma informação, diante de uma crença formada durante
todos esses anos? Nenhuma. Esse protocolo ele diz justamente isso, que quando tu estabelece uma comunicação de crise, a informação ela não tem força com relação à crença. Sabendo disso, a ação não deveria ser só a informação, mas que fosse a informação seguida de uma ação, que tu fosse lá retirar as pessoas dessa área, que tu fosse lá fazer uma mobilização, pessoa por instituição. Então, só para dar um exemplo para vocês de que existem já protocolos estabelecidos e que a gente pode aprender com esse episódio para evitar a ocorrência de danos humanos, principalmente no próximo. Eu não sei se esse exemplo sobre crença e informação ficou claro para a audiência da rádio, sobre as particularidades da psicologia da psicologia da crise, de como tu estabelece a comunicação com a comunidade. Eu acho que é um tema bem importante, bem pontual. Deixa eu só pedir, Abner, que você coloque a câmera um pouquinho mais para o seu alto, porque a imagem, para quem está acompanhando aí, está cortando um pouco ali na sua cabeça. Consegui ajeitar um pouquinho a câmera para ficar melhor, para ficar o seu rosto inteiro. A gente tem aqui na região o acompanhamento, agora ficou melhor a imagem, legal. A gente acompanha aqui muito mais a parte mais baixa, né? Que é Lajeado, que é Estrela, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio. E os municípios mais devastados foram Mussum, Roca Salles e Encantado, onde a água chega antes e ela veio com mais força. Aqui a gente viu a Prefeitura de Lajeado já começando a tirar as pessoas na metade da tarde de segunda-feira, quando o rio ainda mal tinha começado a subir. Agora, o que a gente vê muito, e aí você pega bem, é isso, é a crença. Muitas pessoas que falavam que não queriam sair de casa, isso a gente acompanha porque é normal na nossa região as enchentes. Acontece todo ano e em alguns anos eu já participei aqui da cobertura de 3 enchentes. Essa aqui foi a segunda do ano de 2023. Mas ainda acontece isso. Não foram poucas pessoas que falaram o seguinte: olha, nós escutamos na rádio, mas achamos que não chegaria tanto. Não quisemos acreditar. Então tem isso também, né? Como a prefeitura ou a Defesa Civil, ela pode ter uma voz mais ativa, porque é complicado, porque uma vez que a pessoa primeira que não quer sair de casa, ela acaba retardando a que depois vai precisar sair. Aqui a gente trabalha com cotas. Quem está na cota 21, se ela não sai no início, quando a água estiver chegando na cota 21, vai ser tarde para tirar ela e tirar a pessoa que é pega na cota 23, 24 metros do rio Taquari e assim por diante. A gente vê que houve uma evolução, mas ainda tem que se trabalhar nessa questão também de as pessoas acreditarem mais na informação, por mais que também acho que houve um pouco de falha, não foi tão divulgado assim, talvez o alerta ele não foi com a força que deveria ter sido feita, e o alerta muitas vezes acaba sendo recorrente e as pessoas, mais um alerta, não vou sair de casa, de novo enchente, vai ser como a do ano passado, como a do ano retrasado, mal vai chegar aqui em casa ou coisa do tipo. Tem essa dificuldade também, né, Abner? Essa dificuldade não é só nossa, tá? Essa dificuldade é a interação com o ser humano. Porque a gente tem uma tendência de achar que, por não haver uma cultura de prevenção, o Brasil está mais sujeito a isso. Eu recentemente pude compartilhar com a imprensa, em 2018, o Japão teve mais de 200 mortes por causa de uma enchente. E aí alguém pode me questionar, poxa, um país que tem cultura, que tem treinamento, que as pessoas foram notificadas. Por que nós tivemos um número tão elevado de mortes? Porque entra informação e a ação tem um ser humano. O ser humano pode simplesmente falar: estou dando de ombro para essa informação. Quando eu comecei a trabalhar com a startup, as pessoas falavam assim: poxa, Abner, tu poderia desenvolver uma tecnologia preditiva para antecipar a ocorrência dos desastres. Eu dizia, olha, eu posso até trabalhar nisso, a gente pode até contratar o serviço de um satélite, de uma grande companhia, enfim, mas não adianta, porque se o indivíduo, de posse dessa informação, não agir conforme essa instrução, não adiantou nada o que tu fez de cálculo preditivo, de informação de satélite. Existe o ser humano. Para só dar um exemplo sobre isso que eu estou dizendo, eu imagino que quem está nos ouvindo aqui na rádio
já deva ter tido essa conduta que eu vou citar agora, tudo bem? É o seguinte, a gente está na faixa de pedestre e aí aparece a sinaleira vermelha para você, pedestre, aguardar os carros passarem. Só que se não tiver carro passando, o que as pessoas fazem? Elas olham, avaliam a possibilidade do carro alcançá-las e ela simplesmente passa. E o mais irônico dessa situação, ela comemora quando chega do outro lado da calçada, consegui. Qual que é o problema disso? Dentro do que eu estou exemplificando. Tu recebeu a informação de que tu não era para passar, mas tu ignorou essa informação e agiu segundo o teu interesse, que naquele momento era não ficar parado. Então, eu estou querendo exemplificar isso porque a gente pode cair primeiro na ideia cultural de que esse problema é só nosso. Não, não é só nosso. E outro é de como uma dimensão comportamental. Se tu não ages segundo a orientação das autoridades, a chance de tu, enfim, ter estar mais vulnerável é totalmente alta. Assim, eu acho... Posso só dar mais um exemplo para quem está nos ouvindo? Pode. A minha tristeza é o seguinte, o desastre, ele tem 3 fases, o antes, o durante e o depois, tudo bem? Eu vou trazer uma generalização, só para poder ficar claro o que eu vou explicar agora. O ser humano aprende de 3 formas. Ele pode aprender pela cognição, ou seja, eu vou virar e falar, Abner, não coloca a mão na chapa quente. Por quê? Porque tu pode refletir sobre isso. O calor, tecido, vai danificar minha mão. Só que a gente ignora aprender pela essa dimensão da cognição. A gente pode aprender pela experiência. Olhar o fulano que colocou a mão na chapa quente e acabou queimando a mão. Eu posso olhar para o exemplo dele e aprender com o que ele viveu. Só que a gente também ignora aprender pela imitação, pela experiência do outro. O que resta para a gente aprender? É experiência, é eu colocar a mão na chapa quente e sofrer. Se eu pegar isso que eu mencionei para vocês e passar numa linha paralela ao tempo do desastre, experiência e cognição é a oportunidade que eu tenho de aprender antes do desastre. Depois do desastre, a gente vai fazer essa mobilização de solidariedade. A gente vai fazer essa mobilização para ajudar as pessoas. Mas depois do desastre é reparação de danos. É reparação de danos. Eu estou feliz hoje que a imprensa está dando oportunidade para eu falar de prevenção, mas eu estou há 6 anos levando isso quase sozinho nas costas, tentando chamar a atenção das pessoas para esse tema, tocando uma startup que ninguém tem interesse de falar de prevenção, e a gente vai pautar isso quando o desastre ocorre. Só que, assim, quando ele ocorre, é reparação de danos. Beleza, a gente está com força, está com energia para ajudar as pessoas que foram afetadas agora. E tem que ter essa força, e tem que ter essa mobilização. Eles perderam tudo. Tudo. Só que a minha questão que eu trago é o seguinte: o que nós estamos fazendo nesse momento para prevenir o próximo desastre? Não é assim, você vai... Desculpa. Não, tudo certo. Você fala muito da comunicação, né, que seria um dos pontos. E a questão estrutural, teria alguma coisa de prevenção na estrutura das cidades, investimento do poder público? O que você prevê nessa linha? Investimento sempre há. Tu vai sempre... A gente precisa primeiro entender o que são desastres, né? Eu vou trazer uma breve definição e eu vou ilustrar para quem está nos ouvindo aqui na rádio. Desastres, eles são eventos adversos sobre ecossistemas vulneráveis que vão gerar danos humanos, materiais ou ambientais. Eu vou traduzir para quem está nos ouvindo, tudo bem? E eu já vou responder sua pergunta sobre investimento estrutural. Imaginem vocês que a mesa da cozinha de vocês agora é um ecossistema. O que é ecossistema? É um ambiente de interação de indivíduos, tudo bem? Sim. Nós vamos ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade desse ecossistema. Então, vamos imaginar que a perna dessa mesa é de papelão, não é nem de madeira, nem de ferro. Então, eu tenho uma vulnerabilidade desse meu ecossistema mesa. Isso é o desastre? Não.
Desastre é quando o evento adverso, vamos imaginar que a luminária da cozinha de vocês caia sobre a mesa. Então, é o evento adverso, queda da luminária, sobre o ecossistema mesa vulnerável, porque a perna é de papelão, vai gerar danos humanos, porque vai te machucar, danos materiais, porque vai destruir as coisas que estão em cima da mesa, e danos ambientais. Esses são desastres. Quando tu fala, Gabriela, sobre o investimento estrutural, claro, ele é necessário, ele é importante, só que a gente precisa entender que nós trabalhamos com recursos finitos. Mesmo os países ricos, a gente não tem dinheiro suficiente para colocar e reduzir a vulnerabilidade desses eventos adversos. Então, dentro da minha experiência como profissional, quando tu não consegue fazer um investimento para reduzir o risco, tu vai fazer um investimento de educação, porque se as pessoas souberem o que fazer, elas vão conseguir, primeiro, evitar a exposição à ameaça e saber o que fazer para, durante a ocorrência de um desastre, sobreviver. Perfeito. Abner, mestre em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Abner de Freitas. Para finalizar aqui de minha parte, hoje pela manhã falamos com o tecnologista na área de extremos hidrológicos da Sala de Situação do CEMADEM, o Leandro Casagrande, que é quem emite os alertas. E aí ele disse que foi emitido um alerta cerca de 20 horas antes do pico, né, do evento que nós tivemos aqui na nossa região. E aí eu questionei se esse alerta não poderia chegar com maior antecedência para que todo mundo tivesse maior conhecimento e se preparasse. A resposta dele foi que se eles dão alerta com 5, 4 dias, eles podem errar e gerar um alerta que não vai se confirmar. E aí eu lhe pergunto se tem um diagnóstico de qual seria o tempo necessário para esse alerta ou se poderia ser um período maior para que o aviso chegasse a todas as pessoas e se tomassem as medidas cabíveis nesse período? Sempre vai ter o desafio, de posse da informação sobre se a previsão ela vai se tornar, se ela vai se concretizar ou não. Ou seja, tu tem a informação de uma ameaça, tu precisa tomar uma decisão. Por que há resistência em se tomar a informação, por exemplo, da interrupção de atividades? Em caso de... Só fazendo uma ressalva, a gente tem se falado muito que o que ocorreu são eventos climatológicos, mas segundo o Código Brasileiro de Desastre, não, são eventos meteorológicos. Desastres climatológicos são secas e incêndios florestais. A gente teve desastres meteorológicos, que foram ciclones, chuvas, e os hidrológicos, que foram as enchentes. Independente da autoridade receber essa informação sobre a ocorrência de um ciclone, a ocorrência de um tornado, ele precisa tomar uma decisão que vai ter um impacto, de repente, financeiro, tu vai interromper as atividades, vai fechar as escolas para tentar preservar a população e isso não se tornar exequível. O que eu estou querendo refletir com a audiência da rádio sobre isso? A gente ainda não se deu conta, nós estamos vivendo uma nova realidade. Nos Estados Unidos sempre foi muito comum autoridades interromperem as atividades, e isso a gente viveu um pouco na pandemia, para poder reduzir danos, reduzir a população exposta. Nós vamos ter que lidar e entender que daqui para frente a autoridade vai emitir um alerta, nós vamos interromper as nossas atividades, e pode ser que o ciclone nem vá avançar sobre o território. E está tudo bem, as pessoas não podem achar que a autoridade ela fez isso para me prejudicar. Não, ela fez isso para te preservar. Vamos entender assim, as pessoas que estão hoje lá na ponta, elas estão fazendo dentro do que elas entendem como o melhor. Aquilo que a gente está fazendo hoje, de conversar, é para tentar refletir que, a partir deles, nós também, como comunidade, temos que participar dessas ações de prevenção. E a gente vai se envolver dentro desse processo, principalmente com a educação comunitária, entender, tudo bem, houve um alerta e não caiu a chuva, tudo bem. Agora, se houve um alerta e houve a dimensão do que a gente viveu, poxa, olha, houve uma iniciativa para tentar preservar a vida das pessoas.
O questionamento que eu faço é o seguinte: não adianta tu ter anterioridade para informar as pessoas se elas não estiverem preparadas, se não houver uma ação de educação, não vai adiantar aquela informação. Se lembrem do que eu falei no começo da minha fala, baseado no protocolo de CDC. Se o indivíduo formou uma crença de que enchente nunca afeta a casa dela, e tu dá só uma informação, por qualquer que seja, pode ser por 5 dias antes, pelo WhatsApp, aquela informação ela não tem força com relação à crença da pessoa. Então precisa fazer um trabalho anterior. Por isso que eu falo, não adianta a gente ficar discutindo se houve a melhor informação, se ela foi entregue no tempo viável. Acho que a gente está perdendo time de discutir a prevenção do próximo desastre. Eu vou ficar muito triste tendo que ser chamado para vir conversar novamente para falar dos danos de um outro desastre e mostrar que de um para um outro desastre a gente não aprendeu nada. Tá Isso certo. que é a coisa mais triste. Temos que aprender muito, acho que todos, né? É importante esse teu trabalho também e esse teu depoimento. A gente teria mais perguntas aí, mas infelizmente o tempo acaba pedindo que a gente termine por aqui essa conversa. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente pode aprofundar ainda mais. Abner de Freitas, muito obrigado por atender a Rádio Independente. Um grande abraço. Obrigado a toda a audiência. Conversamos com o Abner de Freitas para falar da importância de ações preventivas